I have a dream that one day I am happy. I am happy. I have a dream. I got a dream. One day We gonna work it out. one day We gonna work it out. one day We gonna work it out. I have a dream. I got a dream. One day. We gonna work. Olá, sejam bem-vindos ao podcast GeoPower. Neste podcast vamos abordar a temática da diversidade cultural. Olá! Neste primeiro episódio vamos entrevistar diversas pessoas de diferentes culturas para saber a sua opinião acerca da diversidade cultural. Espero que gostem. De que forma é tratada a diversidade cultural no seu país? For me, cultural diversity in Ghana, it's basically about ethnic tolerance and religious tolerance. The constitution of the country actually captures an aspect of cultural diversity as every person in Ghana, whatever his race, place of origin, political opinion, color, religion, creed or gender, shall be entitled to all fundamental human rights of the individual. This takes expression in practical terms where the state does not allow discrimination at whatever level or whichever form. In schools, this is encouraged in the boarding system where people from different parts of the country and different ethnic groups are put together so that they learn from each other. I must say, however, at the individual level, you normally have a situation where when it comes to marriage, families tend to shy away a little bit, and I believe this is seen everywhere in the world. I'm from Iran, country with 1,630,000 square kilometers with multi-ethnic groups from northwest Turkish and here Turkmens, and there are like maybe 80 different ethnic groups in Iran, which they have different costumes, different culture, and they all live in the same country with peace and stability. And of course there are some as a whole this region, they say it's not stable as there are wars everywhere around our country, but people live in very diverse country with very diverse culture, but in peace and stability. E eu sou do Nordeste do Brasil, mas depois que eu terminei a minha licenciatura, eu fui morar em São Paulo, na região sudeste do Brasil. E assim, o Nordeste do Brasil, ele tradicionalmente, ele é um lugar assim, onde há uma cultura muito... Tem muitos pontos em relação à cultura realmente que a gente herdou dos portugueses, e um desses pontos é a questão realmente do racismo. Não só quando eu falo racismo, não é só o racismo, é um racismo, um misto de racismo e intolerância. Porque no Brasil existe uma forma de racismo, ao meu ver, que é um racismo velado, que é um racismo muito colocado pela tradição judaico-cristã e católica, no sentido de tudo que é do negro, herdado do negro, e considerando que nós somos o segundo maior país negro fora da África, apesar de muitos brasileiros não terem essa percepção, ou não quererem ter, o que é pior. Eu noto que existe uma conotação racista muito forte na sociedade do Brasil. E quando eu fui para São Paulo, eu vi isso mais nitidamente. Porque lá na minha cidade, em Fortaleza, no Ceará, na região nordeste do Brasil, eu não me considerava, pelo menos não tinha consciência da minha herança negra, no sentido de que o fato de eu ser um pouco mais clara do que parte da população de lá já me colocava num patamar melhor, socialmente. E quando eu fui para São Paulo, foi quando eu tive de fato a percepção de que eu não sou branca. A percepção não só cultural, mas por episódios de racismo que eu sofri por ser nordestina e por ser afrodescendente, que depois disso foi que eu fui ter uma percepção de fato do conceito de raça, do que era pra mim. Então, episódios do tipo associar comumente a figura do nordestino ou das pessoas negras a
posições na sociedade de subserviência. Então é sempre o empregado, é sempre a pessoa que está ali, que limpa os lugares, nunca são posições de destaque, você nunca vê. E o que me chocou mais particularmente foi dentro da universidade, que deveria ser um lugar aberto para esse discurso, esse debate, é um lugar em que isso é muito visível. Porque eu me assustei muito com o fato de eu não encontrar nenhum professor negro. E todos os alunos negros que eu tinha contato dentro da universidade, lá da USP, eram pessoas pessoas africanas que vieram no intercâmbio. Eu não encontrava negros brasileiros dentro da maior universidade da América Latina. Isso foi uma coisa que me chocou muito. Pelo menos no meu departamento. Tem pessoas negras brasileiras, mas em outros lugares eu não via dentro da minha área, que é uma área mais de exatas. Que tem a maioria das pessoas que são dessa área são pessoas que normalmente têm um certo nível social e econômico um pouco mais elevado. Então isso me chocava muito. Então são sempre... E o fato de, quando eu comecei a dar aula, eu via o choque dos meus alunos quando entrava uma mulher nordestina e afrodescendente para dar aula. Então eu era sempre confundida com ou uma aluna bolsista, quer dizer, eu não estava ali por mérito, eu estava ali porque me deram aquela vaga, ou eu era confundida com alguém que estava fazendo tudo, menos ser a professora. Quer dizer, eles não veem as pessoas, os afrodescendentes, ou a mulher principalmente afrodescendente. Acho que é até pior do que ser afrodescendente no imaginário brasileiro, é ser mulher e afrodescendente. Porque já tem aquela conotação sexual também, então isso é algo que é muito visível. Acho que sí, hoxe en España é un país tolerante, e creo que nos últimos anos está a aflorar unha cuestión que é moito penosa, moito preocupante, que é a violencia de xénero, a violencia contra a muller. Acho que podía ser un fenómeno que sempre estivo aí, pero que os últimos anos, pois, a independencia da muller, a máis coa liberdade, co acceso da muller ao mercado laboral, pois pode ser que teña máis valor ou máis independencia para tomar decisións e realizar ese tipo de actitudes. Eu acho que quizá ese é un dos problemas máis graves que vexo ao respecto neste momento. Agora, isto creo que España, en especial Galicia, foi un país inmigrante, sabe que sair fora e compartir das culturas, eu acho que é un país que respecta ese tipo de cuestións. Firstly, we should accept that cultural diversity is a fact that is a valuable subject for discussion. There are lots of questions concerning this important subject, such as what is culture, what is differences between ideology and culture, and how can we take an ideological approach toward culture. After this question, we can conclude that cultural diversity is a composition of differences, and they sometimes may be in opposition to national or international values. In Iran, there is a long history of experiences, interaction among culture, but today there we have a question of how to reconcile such connection values and nationality, language and religion with cultural diversity, and how they can be managed in such a way as to prevent the suppression of one of them by the dominance of another. The best solution seems to be assigning these related values as delimited for the scope of cultural diversity. This would mean that cultural diversity is welcome as long as it does not conflict with these overarching values. Porque o Brasil, de fato, não é um país que está em outro mundo. Eu não acredito que exista um país que tenha somente pessoas desprovidas de preconceito. Eu acho que todos os países apresentam uma população que discrimina algo, né? E o Brasil também. Então, eu concordo plenamente que o Brasil é um país em que há racismo, que há um preconceito social, né? Em relação, principalmente também, se você for analisar qual é a região mais pobre do país, há um preconceito regional, né, da região sul, um preconceito em relação à região nordeste e norte, como ela colocou.
E isso também se transpõe quando nós saímos de um país como é o Brasil, um país pobre comparado aos países europeus. Nós também somos tratados da mesma forma, provavelmente, que o nordestino é tratado em São Paulo, né? Com um certo preconceito, com uma certa discriminação, sim.